Então, há perguntas sobre a vinculação da ansiedade, a relação direta da ansiedade com a obsessão. E também a relação direta da ansiedade com a mediunidade. Tem a ansiedade uma vinculação com esse aspecto espiritual? Sem sombra de dúvida, esse é inclusive um dos aspectos que passa muito batido na análise sobre a interface saúde mental, psiquiatria e espiritismo, porque muitas vezes nós fazemos as interfaces pensando em quadros mais graves, como esquizofrenia, como psicose. E se pudéssemos didaticamente facilitar o entendimento, pegaríamos Allan Kardec na divisão que ele propõe de obsessão simples, de obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. Se a gente pensa na obsessão por subjugação, a vontade da pessoa está subjugada. Então você vai ter, muitas vezes, a interface com quadros muito graves, tipo catatonia, por exemplo, quadros muito graves de depressões, em que a pessoa fala assim, eu não consigo sair da cama, como se uma força me paralisasse. Se eu penso na fascinação, Allan Kardec nos coloca que é a paralisia da razão. Então, a fascinação tem muita semelhança com a descrição do delírio. E o delírio pode acontecer em depressões graves, com sintomas psicóticos, pode acontecer no transtorno bipolar, pode acontecer na esquizofrenia. São quadros mais graves, né? Mas pode acontecer também a fascinação sem gerar uma repercussão muito direta num quadro psiquiátrico ainda. Então, é muito difícil tratar fascinações, porque, em geral, ela é tão imbrincada que ela gera uma confusão química no cérebro da pessoa a longo prazo. Por isso que Kardec muito bem coloca, no final de um opúsculo sobre as preces, que muitas vezes está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele coloca a prece por obsessores. Ele vai dizer que a obsessão muito prolongada e muito profunda, ela gera danos. Ele não sabia qual dano seria, porque nós estávamos ali no vislumbrar das neurociências ainda não tínhamos a noção de neuroquímica exatamente, mas mesmo assim, atendendo casos, ele tem essa intuição, essa percepção, e vai dizer que a obsessão, quando curada, muitas vezes deixa uma repercussão no corpo, que vai precisar de tratamento ou médico, ou magnético, que seria até mesmo o passe nessa perspectiva não espírita, não espiritual. Mas existe essa obsessão chamada simples, que parece simplória, mas é simples, não porque é simplória, e simples porque não gera todo esse potencial de modificações. Essas obsessões simples, muitas vezes sim, elas geram uma sensação de ansiedade, uma sensação de urgência, uma sensação, inclusive, às vezes, de sintomas físicos. Esse é o mesmo sintoma físico que, por exemplo, porque o cérebro ele tem uma maquinária para gerar emoções. É meio que neutra. Então, se eu estou me sentindo muito alegre, o meu corpo vai responder de uma maneira. Se eu estou me sentindo muito triste, o meu corpo vai responder, biologicamente falando, de uma maneira muito parecida com as alterações neuroquímicas e fisiológicas. Então, por exemplo, alguém que seja médium e está entrando em um transe mediúnico, por exemplo, ele pode sentir uma série de sensações físicas que a gente vai encontrar de pessoas que descrevem que estão ansiosas. Por quê? Um ataque cardíaco, uma sudorese, sensações difusas. Sabe uma sensação interessante que a pessoa que às vezes está no transe sente? É uma sensação de uma expansão. É como se o corpo dela estivesse expandido, como se a mão estivesse grande. Às vezes sente formigamento quando vai psicografar. Então, é uma série de sintomas que você vai encontrar também a pessoa que passa por um quadro de ansiedade patológico podendo descrever. Então, a questão não necessariamente é da sintomatologia, e sim do tipo de teor que nós estamos sintonizando. E esse tipo de teor ele vai passar necessariamente pela nossa harmonia interna. Não é porque a pessoa tem uma mediunidade, e muitos os temos, né? Porque, como eu falava antes, a mediunidade no lato sensu, todos nós somos, que necessariamente ela vai ter logo que, digamos, dar a psicofonia, dar a psicografia, especialmente se ela está muito desarmonizada, quimicamente falando, desarmonizada, emocionalmente falando. Então, eu acho bem interessante a proposta que eu vi uma vez o tio Divaldo falando assim para uma médium: minha filha, primeiro você vai precisar se harmonizar internamente, para depois conseguir trabalhar um pouco mais do ponto de vista de fenômenos. E ele tinha total razão. Por quê? Porque quando eu estou mais harmonizado, eu consigo sintonizar mais facilmente com os benfeitores. E aí, essa sintonia interna, a gente chama de auto-obsessão ou auto-libertação, né? A bagunça interna, emocionalmente falando, a gente pode dizer o termo espírita de auto-obsessão. A principal característica da auto-obsessão é a principal característica de todo adoecimento, que é a fixação, é a rigidez, é a intrusão nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, né? Então, essa é uma característica geral que a gente encontra no lado mais patológico. E isso acaba levando a uma paralisia. Perceba quando Kardec vai descrever subjugação, a paralisia da vontade. Fascinação, paralisia da razão. Então, paralisia tem a ver com estagnação, tem a ver, portanto, com... Pensemos na ideia do lodo. Não é essa contemplação que acalma a nossa alma, mas é a paralisia, com os colegas profissionais, era que os obsessores, eles são muito ardilosos. Eles não vão na centralidade. Às vezes, eles não causam um problema muito grande, porque a gente está vigilante em relação a esse problema muito grande. Então, eles causam os problemas, às vezes, com coisas banais, coisas pequenas do dia a dia, e ali vai causando o fogo. E dessa maneira, nós também temos que ser muito perspicazes, enquanto... pessoas que trabalhamos na doutrina espírita, ajudando essa situação, entendendo que não vale a pena, às vezes, bater de frente com algumas revelações que, às vezes, perturbam mais a cabeça da pessoa e tem que ir, às vezes, na beirada, dando, assim como o obsessor faz, mensagens que vão ficando no input do inconsciente da pessoa e vai, de certa forma, a liberando dessa auto-obsessão que paralisa, que fixa, que estagna e que, portanto, abre brechas para processos obsessivos externos.